Bom, pessoal, vamos lá? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu estava falando? A gente estava terminando de ver a questão de você pegar a função de onda, né, de uma partícula livre. A gente viu que a gente podia escrever ela assim, né? E lembrando daquela passagem do clássico para o quântico, que a gente viu que tinha uma relação muito íntima entre a forma polar da função de onda e a equação de Hamilton-Jacobi, né? A gente pode extrair essa ação aqui e a partir dela definir o que a gente chama de momento clássico, né? Ou seja, esse momento semiclássico ou clássico, ele estaria associado justamente à derivada aqui da nossa ação, né? Isso fazendo aquela... Pode falar. Não, eu só ia perguntar se nesses exemplos que você vai dar, vai ter mais construção de passar da base dos momentos para a base das posições e vice-versa. Eu não entendi muito bem, né? Como que eu passo assim de um para o outro. Saber específico. A gente fez o caso, a gente fez explicitamente agora para o pacote gaussiano, né? Ou seja, que a passagem virou uma transformada de Fourier, essencialmente, e a gente fez a transformada de Fourier de um pacote gaussiano. E aí a gente chegou em todos esses resultados aqui. Frequentemente a gente vai resolver o problema na base da energia, né? Então, por exemplo, o exemplo da partícula na caixa, que a gente vai ver em seguida, também você resolve na base da energia, que está associada com a base dos momentos, e depois a gente passa para a base das posições. Então é o tipo de transformação muito frequente. Tá? Ou seja, sim, a gente vai ver bastante. Mas se você tiver uma dúvida específica agora, ou quiser me trazer depois uma dúvida específica sobre o que a gente fez lá no caso do pacote gaussiano, você pode, fica à vontade. É que a transformação se deu por causa da fase, essencialmente. Não, a gente encontra isso aqui, né? Certo? Isso a gente deduziu, né? Ou seja, você vai encontrar um problema de alto vetor e alto valor aqui, então você sabe quem é esse cara aqui, né? Você sabe que isso aqui vai ser dado por isso aqui. Só que na base da posição, esse cara aqui é uma menos h cortado, uma derivada, e esse cara aqui é uma função vezes a função, então fica a derivada, né, da função igual a uma constante vezes a função. Então, sua solução é tipo exponencial, tá certo? Você não consegue normalizar a sua função de onda à unidade, porque essa função não é de quadrado integrável, porém, você pode normalizá-la a uma delta de Dirac. E aí, quando você faz isso, você encontra esse fator no denominador, certo? Uma vez que você sabe isso aqui, é fácil, né? Se você conhece psi de x e você quer psi projetado em p, como é que você vai fazer? Isso aqui vai ser igual a integral, porque isso aqui vai ser uma identidade, de p, x, psi. Tá certo? Só que a nossa hipótese é que a gente conhece essa função. Vamos dizer que isso aqui é uma função conhecida, como no nosso exemplo, era um pacote gaussiano. Tá certo? Bom, se isso aqui é uma função conhecida, então agora, para eu encontrar minha função desconhecida, ou seja, minha função na base dos momentos, eu preciso fazer essa integral aqui. Essa integral vai ser exponencial de menos i px, o menos i é porque aqui é mais, e aqui está trocado o p e o x, então é o complexo conjugado desse cara aqui, certo? Então fica menos i px sobre h cortado, vezes psi de x sobre raiz de 2π. Mas isso aqui não é nada mais do que a transformada de Fourier de x, né, indo para essa variável nova que se chama p sobre h cortado, que às vezes a gente chama de k. Então é só isso. Toda vez que você conhece essa função, você pode conhecer essa função através de uma transformada de Fourier. Tá certo? Normalmente, agora, que lembrando que não há nada de especial acontecendo com meus momentos, eles não estão quantizados em nenhum sentido. A gente vai ver que algumas situações vão estar quantizadas. Então, essa transformada de Fourier pode se transformar numa transformação de base, né, de uma base, por exemplo, de série de Fourier. Certo? É um exemplo que a gente vai ver em seguida. Mas a ideia sempre é essa aqui.
você conhece uma coisa e aí você, para conhecer, né? Você conhece a projeção da sua função do seu vetor de estado numa base e você quer encontrar o mesmo vetor de estado em outra base. Para isso, você precisa conhecer essa transição de uma base para outra. Então, a regra é sempre essa. Tá certo? Mas é a mesma coisa do coordenadas cartesianas para esféricas. Você tem os vetores de base cartesianos, você tem os esféricos, e agora você sabe transformar de um para o outro. Aí você pode pegar um campo vetorial que está em coordenadas cartesianas e transformar em esférico, transformando a base. Tá certo? O truque é sempre o mesmo. Você conhecer a projeção de uma base em relação a outras te permite transformar as componentes, né, só que são componentes numa base para componentes em outra base. Certo? Cara, eu sempre fico pensando no dia que eu vou cair aqui nesse negócio. Aí, se eu tivesse um momento que quisesse posição, seria a mesma função, só que dp, x... Se você conhecesse esse cara e quisesse obter esse, aí você faria a mesma coisa. Você parte dele, que você conhece, desculpa, você parte desse aqui, bota a identidade aqui, aí vai dar uma integral com xp, pψ, aí o pψ você conhece, você substitui a expressão conhecida, e aí você vai encontrar uma transformada de Fourier inversa, com o i aqui positivo. Essencialmente é isso. Você viu sua prova? Pode pegar aqui. Ficou mais claro? Ok. Onde é que eu não peguei? Tá. Bom, então, estava lembrando vocês, né, daquela analogia da mecânica clássica com a mecânica quântica, como que as duas podem se conectar, né? Tem vários detalhes importantes ali, tá, pessoal? Vocês têm que lembrar que quando a gente fez essa hipótese aqui, né, de que a gente pode chegar na mecânica clássica a partir da mecânica quântica mandando H cortado para zero, tem uns detalhes a mais. Eu falei para eles, eu falei para vocês que tinha esses detalhes, mas eu não especifiquei qual era, tá? Qual eram esses detalhes. Mas basicamente, veja, se eu tenho uma coisa aqui, uma ação que também depende de H cortado, então quando eu mando H cortado para zero, essa função aqui ela não vai necessariamente oscilar muito rápido, que era um requerimento que nós tínhamos para chegar na mecânica clássica, tá certo? Então, só um detalhe que eu tinha esquecido de comentar com vocês, eu acho que achei melhor relembrar aqui, que a mecânica clássica não é tão simples assim de ser reobtida através da mecânica quântica mandando H cortado para zero. Existem outras restrições que você precisa fazer sobre a função de onda para que aquilo ali, de fato, leve na mecânica clássica. Tá certo? O que é bastante estranho, né? Você poderia imaginar que a diferença entre a mecânica quântica e a mecânica clássica é simplesmente H cortado indo para zero. Mas, surpreendentemente, isso não é o caso. Certo? Você pode ter funções de onda que você pode mandar H cortado para zero e ela não descreve ainda uma situação clássica. Certo? Bom, mas isso é um detalhe que talvez a gente veja mais para frente. A gente viu, né, que essa equação aqui nada mais é do que mx clássico, ponto. Certo? E nós tínhamos visto também o seguinte, que esse cara aqui, essa nossa ação, era dada por, né, pelo caso do pacote gaussiano, a gente encontrou o seguinte, x clássico ponto é igual a P0 sobre M mais 1 sobre sigma ao quadrado mais H cortado delta T sobre 2M sigma ao quadrado H cortado, delta T sobre 2M sigma ao quadrado, e aí aqui eu botei assim, ó, x clássico menos mi de T sobre delta T sobre M. Esse M já foi embora, né? E é só isso, tá? Bom, vocês lembram dessa expressão aqui, né? Simplesmente eu extrair a fase daquela função de onda do pacote gaussiano dependente do tempo.
certo? E a gente encontra esse negócio aqui. Nesse caso, aquela complexidade que eu estou falando para vocês não ocorre, tá? Se eu mando H cortado para zero, isso aqui vai para zero. E aí minha situação clássica fica como usual, né? A posição, né? A derivada da posição é simplesmente um momento que é constante, que essa informação sobre esse momento constante já estava na fase, que é mais uma implementação daquela ideia que eu falei para vocês. Quando vocês resolvem Hamilton-Jacobi, metade das condições iniciais já está na fase. A outra metade precisa ser imposta a posteriori. No clássico, o sigma também não teria que dar um outro valor? No clássico, não importa muito o que está acontecendo com o sigma, porque quando o H cortado vai para zero, esse cara vai para zero, esse cara fica, né? E esse cara aqui vai para zero. Então, isso aqui tudo vai para zero. Sim. Sobra só esse pedacinho aqui. Que é o que você espera, né? Quando você resolve. Lembrando, no caso clássico, a gente tem o seguinte, a gente tem x ponto igual a dh dp, que no caso aqui é p sobre m, e p ponto vai ser dh menos dh dx, que é zero. Então você vê que essa equação aqui é p é igual a constante. A constante ter sido já escolhida igual a P0 é metade das condições iniciais. A outra metade vem quando você resolve esse pedaço da equação, que você tem P0 sobre M, tá certo? Que é esse pedaço que está aparecendo aqui quando está vindo lá da mecânica quântica, tá certo? Mas a gente pode fazer melhor. A gente pode lembrar que μ, que a gente deduziu lá atrás de T, é igual ao nosso μ0 mais P0 sobre M delta T. Tá certo? Isso aqui a gente encontrou lá atrás, que é aquela fasezinha especial que nós tínhamos, certo? Então você vê que isso aqui, ó, eu posso substituir por μ de t ponto. Ou seja, a derivada do meu μ de t em relação a t é p0 sobre m. Tá certo? Eu vou fazer isso porque eu quero fazer o seguinte, eu quero resolver essa equação, explicitamente, para a gente ter uma intuição do que está acontecendo com essas trajetórias e o que acontece quando a gente vai mandando H cortado para zero, tá certo? Eu acho que é muito interessante a gente desenhar esse caso onde o quântico vai para o clássico suavemente, tá certo? Porque eu acho que dá uma noção intuitiva do que está acontecendo. Então vamos lá, ó. Eu tenho umas coisas com derivada, eu tenho o meu x clássico e o meu μ de t aqui, eu vou passar para o outro lado e vou escrever assim, ó, d dt do x clássico menos μ de t. Tá certo? Isso aqui vai ser igual. Agora, olha que interessante. Isso aqui, pessoal, é assim, ó, eu tenho esse cara e esse aqui, ó, eu tenho delta t ao quadrado aqui eu tenho delta t ao quadrado, mas está dividido por delta t. Tá certo? Então, é como se eu tivesse a derivada desse cara aqui, aparecendo aqui. É como não? É exatamente. Tá certo? Bom, então eu posso fazer o seguinte. Isso aqui eu posso escrever como sendo d dt de... Eu não entendi o que você disse, eu estava falando e não estava vendo. Então... Essa é uma coisa que o professor sempre tem que ficar fazendo isso aqui, né? Então, eu tenho esse denominador, tá certo? Se eu pegar só a derivada só do denominador, você vê que a derivada dele vai ser uma coisa assim. Isso aqui é zero, derivada de sigma com sigma constante, a derivada desse cara vai ser h cortado ao quadrado, delta t, 2 ao quadrado, m quadrado, sigma quadrado no denominador. Eu tenho todos esses caras aqui, né? Inclusive o meu delta t está na ordem certa, porque ó, aqui eu tenho delta t ao quadrado, mas eu estou dividindo por delta t aqui. Então esse pedaço dividido por esse parece com a derivada desse cara aqui. Tá certo? Então eu posso escrever isso aqui tudo como uma derivada total de uma função, que é o que eu vou fazer aqui agora. Isso aqui é a derivada total do logaritmo de sigma quadrado mais h cortado delta t sobre 2m sigma ao quadrado. Certo? Agora veja o seguinte. Quando eu calcular essa derivada, vai dar a derivada do log, que é 1 sobre a coisa, mais a derivada da interna, que é isso aqui.
Só que a derivada interna vai dar a derivada de ΔT quadrado, que cai um 2, que não está aqui. Então, eu tenho que adicionar aqui, deixa eu ver, x clássico menos μ de t sobre 2. Tá certo? Como é que é? Logaritmo. ln. Certo? Bom, veja. Se eu jogar esse cara para o outro lado, vai aparecer um menos. Tá certo? E então eu tenho um menos meio multiplicando esse cara aqui. Eu posso botar esse menos meio no expoente. Certo? Então vai ficar assim, ó. d dt de x clássico menos μ de t mais d dt de logaritmo natural de sigma quadrado mais h cortado delta t 2m sigma quadrado elevado a menos 1 meio. Tá certo? É log desse cara elevado a menos 1 meio, tá? É só esse menos 1 meio que eu subi pro log aqui. Ok? E Você pode lembrar a motivação do que você está fazendo? eu estou resolvendo a equação diferencial. Só isso. Tá vendo que eu tenho uma equação diferencial para esse x clássico aqui? Eu quero resolver, ela tem aqui, ó, x clássico é uma função de x clássico. Então, isso aqui é uma equação diferencial, né, linear que eu posso resolver e eu estou usando uma técnica aqui que é simplesmente reescrever a equação toda como uma derivada total, em vez de usar Frobenius ou série de potência. E isso vai me dar uma solução mesmo quando o h cortado é diferente de zero. Então vai ser interessante para a gente ter uma noção do como que essas trajetórias, que a gente sabe que vão tender a trajetórias clássicas, seriam se o h cortado não fosse exatamente zero, que é a surpresa da mecânica quântica. O h cortado não é exatamente zero e ele vai ter um efeito nessas trajetórias. Eu acho que isso vai dar uma intuição mais profunda para vocês da diferença entre o clássico e o quântico. Certo? Professor, talvez a matemática básica não esteja em dia, mas por que sobe um menos meio a um meio se vai... Ah, é porque eu joguei para o outro lado. Ah, É só isso, é porque está no lado esquerdo agora, tá vendo? Que eu quero escrever como uma, tá vendo? É derivada de uma coisa mais uma outra coisa vezes a mesma coisa que eu tinha antes. Certo? Agora, se eu multiplicar tudo isso aqui por exponencial disso aqui, vira a derivada total. Certo? Ou seja, isso aqui é igual a derivada total de x clássico menos μ de t dividido por raiz de sigma quadrado mais h cortado dt 2 m sigma quadrado. Certo? Igual a zero. Mas você não deveria ir com sinal negativo por lá? Isso, por isso que aqui era meio, quando foi para cá virou menos meio, só que menos meio é uma constante, né? Ela entra na derivada e menos meio vezes log de alguma coisa é log daquela coisa elevada a menos meio. É só isso aqui. Tá certo? Bom, agora isso aqui é fácil de resolver, né? Isso aqui é uma constante. Pode, né, botar nos dois extremos. Então, isso aqui vai ficar assim. X clássico menos μ de t sobre raiz de sigma quadrado mais h cortado delta t sobre 2m quadrado, né? Esse cara aqui vai ser x clássico de t0 menos μ, né? Lembra que o meu μ de t0 é igual a μ, né? Se você botar o
t igual a t0, esse cara vai para 0, sobra só, isso aqui não é mi0, é só mi. Mi dividido por sigma. Né? Porque aqui o t é t0. Certo? Bom, então, x clássico é igual a, olha que interessante, eu multiplico esse cara aqui, vai ficar assim, mi de t, que é a solução clássica, mas tem vários detalhezinhos que a gente tem que pensar aqui. Deixa eu botar aqui. Sigma ao quadrado mais h cortado delta t. Vocês conseguem ver a diferença nesse giz que eu estou usando? Oi? Ele está melhor que o outro que eu usava, não estava? Esse aqui é a versão brasileira de um giz compacto. E aquele outro que eu estava usando é a versão coreana super famosa. O brasileiro é bem melhor. Essa aqui, eu multipliquei todo mundo por exponencial disso aqui. Eu tenho o seguinte, deixa eu apagar esse lado aqui, deixa eu só explicar aquele passo ali, já que ficou meio confuso para vocês. Essa é uma das técnicas, aquela que a gente aprende tipo um cálculo 2, né, para resolver a DO. Pensa que você tem a seguinte circunstância. Você tem assim, ó, f ponto mais g ponto f. Tá certo? Igual a 0. Eu posso muito bem multiplicar isso aqui tudo por assim, ó, f ponto vezes exponencial de g mais g ponto exponencial de g vezes f igual a 0. Certo? Não fiz nada até aqui. Só que veja, pessoal, isso aqui é assim, ó, f ponto exponencial de g mais exponencial de g ponto, né? Derivada da exponencial de g, a exponencial de g vezes g ponto, vezes f, igual a 0. Mas isso aqui é derivada de uma coisa vezes a outra, mais a derivada da outra vezes a coisa. Então, isso aqui tudo é f exponencial de g, ponto. Tá certo? Igual a 0. Então, toda vez que você tem essa estrutura aqui, ó, você já pode escrever direto isso aqui. Certo? Que é o que eu fiz aqui. Bom, mas olha que interessante. Com algumas coisas a gente tem que tomar cuidado aqui. O meu mi de t, ele não é a trajetória clássica. Ele parece uma trajetória clássica, mas ele não é a trajetória clássica. E por que ele não é a trajetória clássica? O meu mi de t, ele é igual ao meu mi, que é a média da minha gaussiana quântica, lá com a função do pacote original, mais P0 sobre M delta T. Tá certo? Esse pedaço aqui, ó, ele está correto. É assim que a gente espera uma solução clássica. Só que a condição inicial que eu botei para ele, para essa trajetória aqui, ó, está aqui. Ela está partindo de x clássico T0. Só que essa solução aqui, esse pedacinho aqui, está partindo de mi. Sempre partindo de mi. Então, isso aqui não é a solução clássica. A solução clássica seria uma estrutura parecida com essa, só que mi teria que ser substituído por esse cara aqui. Tá certo? Bom, vamos ver. Esse sigma não sofre alteração no x clássico? O sigma é um parâmetro, né, original. Na hora que a gente escreveu a nossa função de onda, na hora que nós escrevemos nossa função de onda original, ela tinha uma certa largura, que era uma variância, né, de uma gaussiana, que era aquele sigma, uma constante. Tá certo? Agora vamos ver o que acontece aqui quando h cortado vai para 0. Quando h cortado vai para 0, o que acontece com essa expressão toda aqui? Vira raiz de sigma quadrado. Sigma é positivo, então fica sigma. Corta sigma com sigma, aí aparece essa constante menos essa. Então, quando, né, eu tenho aqui o seguinte, meu x clássico de t, quando h cortado vai para 0, ele vai para
x clássico de T0 mais P0 sobre M delta T. Agora está certo. Que era o que a gente já esperava. A gente realmente obtém a trajetória clássica quando H cortado vai para zero. Mas quando H cortado não vai para zero, isso não acontece. Tá certo? Agora, como que ficam essas soluções aqui? Veja, isso aqui é uma constante, pessoal. Né? Isso aqui é tudo uma constante. Essa constante pode ser negativa ou positiva. Se eu começo à esquerda, né, digamos que em T0, como é que isso aqui fica em T0? Vai ficar assim, ó. Não, T0 a gente já sabe o que vai dar. Em T0 vai dar esse cara aqui mesmo, tá certo? Deixa eu ver a melhor maneira de ver isso aqui. Pensa o seguinte, só para a gente poder entender o desenho, vamos pensar o que acontece só com esse termo aqui, que é o termo, digamos, que tem uma correção quântica, quando... Deixa eu ver qual é a melhor maneira de fazer isso. Deixa eu ver se é assim. Dá um segundo. Isso, vamos lá. Vamos entender melhor o que está acontecendo aqui. Esse termo aqui eu vou escrever assim, ó. X clássico de T vai ser igual a o meu mi de T é mi mais P0 sobre M delta T, certo? Só que eu vou escrever assim, ó, x clássico em T0 mais mi menos x clássico em T0, tá certo? Eu peguei esse mi aqui, abri ele, ou seja, eu peguei isso mais isso e somei e subtraí a mesma coisa, tá certo? Aqui é T0. Tá? Beleza. Agora eu tenho esse pedacinho aqui, ó. Eu vou escrever ele assim, ó. Mais aqui, menos mi aqui e um menos aqui. Tá certo? E aqui eu vou escrever assim, mais esse pedacinho eu vou entrar com o meu sigma aqui dentro, tá certo? Então vai ficar assim, raiz de 1 mais o sigma entra, ele vai entrar aqui. Só ver como é que vai entrar ali, entra quadrado, aí fica quadrado aqui, então vai ficar assim. H cortado, delta T sobre 2M sigma ao quadrado. Tá certo? Ao quadrado, e aqui vai ficar assim, x clássico T0 menos mi. Tá certo? Eu só passei o sigma aqui para dentro, ok? Porque eu estou massageando aqui para a gente entender melhor a diferença entre uma coisa e outra. Então aqui, a minha trajetória semiclássica, digamos assim, vai ter o pedacinho que a gente esperaria, tá certo? Mais P0 delta T sobre N. E esse cara aqui, ó, veja, ele está aqui, mas ele está aqui também. E eu tenho esse cara aqui, menos 1. Então vai ficar assim, ó. Mais raiz de 1 mais H cortado delta T sobre 2M sigma quadrado ao quadrado menos 1 vezes isso aqui. Clássico T0 menos mi. Tá certo? Alguma dúvida? Não? Só para vocês conferirem, ó, H cortado tem unidade
de deslocamento vezes velocidade, deslocamento vezes momento, né? Momento é massa, velocidade, então velocidade vezes, então, h cortado delta t, tem unidade de, velocidade vezes esse cara aqui é deslocamento, então é deslocamento ao quadrado vezes massa. Tá certo? Aqui embaixo eu tenho massa e deslocamento ao quadrado. Então isso aqui é, de fato, um elemento adimensional da minha solução. Tá certo? Bom, então isso aqui está tudo coerente. O que acontece com esse tipo de estrutura aqui que você tem assim? Raiz de 1 mais uma coisa menos 1, quando essa coisa vai para zero. Raiz de 1 é 1, 1 menos 1 é 0. Então a gente já tem de cara o que a gente queria. H cortado vai para zero, sobra só o pedaço que a gente queria aqui, a parte clássica. E a gente pode pensar nisso aqui como uma correção quântica que a gente está encontrando para as trajetórias clássicas, tá certo? Que depende dessa constante aqui, tá? Quando essa constante é positiva, isso aqui sempre vai contribuir positivamente para a minha posição. Quando isso aqui é negativo, também, tá certo? Vamos pensar no que está acontecendo aqui num gráfico. Então, a gente faz assim. Não, eu estou tentando levar o mais longe possível aquela trajetória semiclássica que a gente tinha, para a gente tentar encontrar a relação, tentar estabelecer uma relação mais intuitiva entre a solução quântica e a solução clássica. Certo? Vocês preferem tempo na vertical ou na horizontal? Na vertical? Tá certo. É assim que vocês preferem? Não? Não, porque geralmente é assim que eu faço, mas eu achava que era o contrário. Não? Tá bom. Bom, o que acontece quando o tempo passa aqui? A posição está aqui, x clássico, t0, tá certo? Vamos botar aqui que esse eixo aqui, isso aqui é t0, tá? Então, esse pedacinho da solução, como é que ele vai fazer? Se o meu momento for positivo, então isso aqui faz assim. Certo? E para trás ele faz isso aqui. É a nossa solução clássica. O que acontece só com esse pedacinho aqui? Né? Esse cara aqui é h cortado igual a zero. O que acontece com esse pedacinho aqui? Vamos pegar só ele, tá? Quando o meu t é zero, esse cara aqui está sempre aqui. Né? Quando o meu t é igual a t0, esse cara aqui é zero, não porque h cortado é zero, mas é porque esse termo aqui mesmo aqui é zero. Né? Se for positivo, o que vai acontecer? Vai fazer assim, Tá certo? Só esse pedaço. Se for negativo, vai fazer assim. Tá certo? É tipo o plot de uma, é o gráfico de uma raiz quadrada de alguma coisa. E quando o tempo domina, e você sempre pode esperar um tempo longo o suficiente para o tempo dominar. Claro que a h cortada é pequenininho, a massa depende da situação, o sigma também, mas você pode sempre escolher um tempo grande o suficiente para esse negócio aqui dominar. Então sempre vai ter uma concavidade, né? Uma coisa do tipo raiz disso aqui. Ok? Ok, bom. Se eu somo essas duas curvas, como é que vai ficar? Aqui não muda, certo? Se for positivo, eu tenho que... Esse cara vai sendo deslocado assim, Porque ele vai ganhando um pouquinho mais de... Tá vendo? Essa variação aqui é justamente o termo que está proporcional aqui. Tá certo? Claro que se eu começo muito distante, esse deslocamento vai ser maior porque essa constante multiplicativa vai ser maior. Qual curva é clássica? Essa aqui. Certo? Então, a curva final com h cortado diferente de zero é essa aqui. Né? E x clássico de t0 menos μ maior que zero.
certo? Então você vê que a solução quântica, ela faz assim, ó. Ela vem, passa pertinho daqui e vai embora, né? E você vê que, bom, quando for para infinito, aí depende um pouco do que vai acontecer. Quando o tempo for para infinito, isso aqui vai dominar, isso aqui vai dar módulo de ΔT, então você vai ter um outro termo aqui que vai proporcionar uma velocidade quântica que vai se somar a essa velocidade que tem aqui. Tá certo? Mas você tem que pensar no seguinte, o que está acontecendo no caso da mecânica quântica é que o seu pacote de onda, ele é uma gaussiana que está centrada aqui, ó. A gaussiana vai andando sempre nesse centro aqui. A cada valor de t, ela está num ponto aqui. Tá certo? E as minhas trajetórias agora com essa influência quântica, elas estão vindo aqui, passando perto dessa trajetória, do centro do pacote, e depois estão vindo para cá. Se esse número aqui, isso aqui vai dar um módulo, vai dar um número positivo, for maior do que esse P aqui, lá no ΔT para infinito, essa inclinação muda, porque esse cara aqui domina. Tá certo? E a mesma coisa acontece no sinal oposto, ou seja, no sinal oposto, esse cara vai ficando assim, ó. Tá certo? De forma que depois esse cara aqui pode ir desentortando até ele ficar com a mesma inclinação não, com uma inclinação constante aqui. Certo? Então vocês veem o seguinte, imagina que esse cara aqui é negativo, e esse cara aqui no ΔT indo para infinito vai dar uma contribuição positiva. Se essa contribuição positiva for maior que essa aqui, muda a velocidade. Tá certo? Lá no limite. Então vocês veem que... Deixa eu ver se consigo desenhar isso aqui. Posso. Deixa eu ver se consigo desenhar o que está acontecendo. No caso que você estava falando que essa curva aqui em cima, ela tem um sinal contrário àquela curva quântica de Dirac, aquele módulo ele vai ser menor que zero ou maior que zero? Ainda vai continuar maior que zero? Como é que é? Fala mais uma vez. Que nessa última curva que você desenhou, Aham. ela é a curva espelhada dessa curva quântica que a gravidade é diferente de zero com sinal contrário, certo? Uhum. Onde a x clássico vai ser mais mi, né? Seria isso? Ou não? Não é exatamente espelhado, porque eu estou espelhando em torno... Assim, essa aqui é exatamente espelhada. Ou seja, essa correção aqui é totalmente espelhada. Se eu começar com a mesma distância à esquerda ou à direita da média da gaussiana, eu vou ter a mesma solução, só que agora com cavidade para a direita e para a esquerda, tá certo? Mas aqui eu estou somando isso numa curva. Então não é exatamente a mesma coisa, porque a curva também depende do tempo, né? Tá. Deixa eu ver se eu consigo... A parte de baixo, ela não vai ter uma inclinação constante nunca. Aí a parte... Quando o XCL for positivo. Então, ó. Isso aqui, quando o tempo vai para infinito, vai ficar assim, ó. Isso aqui tudo. Esse cara fica muito maior que esse, muito maior que esse. Isso aqui vai dar... mais P0 sobre N ΔT mais, deixa eu ver, H cortado 2M sigma quadrado módulo de ΔT e aqui x clássico menos mi aqui. Tá
certo? Então você vê que eu tenho dois termos proporcionais a ΔT. Se meu ΔT for positivo, isso aqui é positivo também, tá certo? Então você vê que o meu momento, né, nessa mesma circunstância, eu vou ter assim, ó, x clássico T0 mais, aí vai ficar assim, vamos pegar ΔT, T maior que T0, tá certo? Isso aqui vai ficar assim, P0 sobre N mais H cortado sobre 2M sigma quadrado x clássico menos μ ΔT. Certo? Ou seja, no limite assintótico, quando o tempo é positivo, ou seja, para a parte de cima desse gráfico aqui, o que vai acontecer é que a sua velocidade inicial vai ganhar mais um pedaço aqui. Certo? Se isso aqui for positivo, vai ganhar, vai somar uma velocidade, se for negativo, vai subtrair uma velocidade. Certo? Esse é um tipo de efeito, né? Aqui a gente está discutindo só o caso semiclássico, mas esse é um tipo de efeito que acontece, às vezes, em algumas áreas da física, na cosmologia, por exemplo, em que você tem como se fosse um resquício quântico que sobra no seu problema clássico. Você vê que isso aqui se comporta como uma coisa clássica, mas com uma influência de H cortado na velocidade. É como se isso aqui, algumas pessoas têm esperança de encontrar assinaturas quânticas em regimes clássicos, justamente com esse tipo de situação aqui. Certo? Como se... Tentativa de uma restrição semiclássica que você falou. Isso. Do ponto de vista semiclássico, isso aqui é sempre verdade, tá? Do ponto de vista de quem acredita no formalismo bohmiano, isso aqui como é que se diz? Tem realidade física, ou seja, você acredita que essas trajetórias aqui são as trajetórias físicas corretas das partículas quânticas. Tá? Mas isso entra numa outra seara que não dá para discutir nesse curso. Tá bom? Não. Só encontraram uma coisa né, através das desigualdades de Bell. Você prova que as desigualdades de Bell são violadas, né, ou seja, você prova no laboratório que a versão certa da estatística é aquela prevista pela mecânica quântica. E as desigualdades de Bell você encontra no contexto de teorias com variáveis escondidas. Então as pessoas por algum tempo achavam que esse tipo de teoria bohmiana estava excluída pelos experimentos, né? Porém, o que acontece é que essas variáveis aqui escondidas, elas não são locais. Você vê que a variável escondida na nossa teoria, ela depende da fase, ela depende da função de onda como um todo. É aquele negócio que eu expliquei na aula passada, ela depende das condições de contorno, então ela é não local. Por isso que ele não está excluído, mas aí você tem que aceitar uma teoria não local, o que a maior parte das pessoas não gosta. Uma teoria não local é uma teoria em que se você muda uma região aqui do seu universo, por alguma razão, essa aqui é afetada imediatamente. Não, alguma coisa da sua teoria, certo? Agora, se isso respeita ou não é causalidade, aí é outra conversa. Então, consegue prever exatamente o que vai mudar. Certo? Mas dá para provar, aí eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que a teoria continua sendo causal. Certo? Por exemplo, a mesma coisa que acontece com a teoria quântica de campos. Você vai encontrar a função de dois pontos para uma teoria de campos numa hipersuperfície tipo espaço. Se vocês já fizeram mecânica relatividade restrita, você sabe que uma superfície tipo espaço, ela não tem conexão causal. Né? Uma partícula que está aqui não pode afetar uma partícula que está aqui. Certo? Só pode afetar uma partícula que está no cone de luz da outra. Certo? E você encontra que a correlação é diferente de zero. Né? Ou seja, a correlação é diferente de zero. Mas aí você pergunta o seguinte, será que o comutador dos campos aqui, de x e y, será que esse cara aqui é diferente de zero? Aí você descobre que não. Tá certo? Desculpa, você descobre que esse cara aqui é zero. Quando ele é zero, lembra daquele processo de filtragem? Dois operadores que são simultaneamente, que comutam, eles são simultaneamente diagonalizáveis? Isso é a mesma coisa de dizer que você pode sim determinar simultaneamente tudo que está acontecendo na sua teoria de campos numa hipersuperfície espacial. Então não quebra a causalidade, por mais que tenha correlação. Tá certo?
Correlação instantânea não, correlação em distâncias tipo espaço não significa necessariamente causa. Tá certo? Um exemplo básico, quando a gente for discutir um pouco as desigualdades de Bell, é você pensar, por exemplo, no seguinte: você tem uma caixa, tá certo? E nessa caixa tem duas bolas, uma azul e uma vermelha, certo? Eu tiro uma bola, não vejo qual é, e levo a caixa para outro planeta, tá certo? A hora que eu olho para essa bola, eu vejo se ela é azul ou se ela é vermelha. Se ela for azul, eu sei imediatamente que a bola que está lá é vermelha. Eu quebrei causalidade. Mas tem uma correlação de 100%. Né? A questão é, será que a bola já era vermelha antes de eu olhar ou não? Né? Aí que vem a questão de desigualdade de Bell. Se você supõe que ela já era vermelha antes de você olhar, é um pouco mais delicado que isso, mas vamos insistir mais um pouco. Depois eu vou com detalhe. Mas se você supõe que ela é vermelha antes de olhar, você chega a uma série de desigualdades que são violadas pelos experimentos. Então, não é uma questão da mecânica quântica não estar te dando uma informação que está lá, mas a informação está lá. Você não pode supor que a informação está lá. Seria supor, de certa forma, teorias de variáveis escondidas. Tá certo? Tá? Bom, então, isso aqui é basicamente o que a gente usa, inclusive, para para mostrar que o universo passa por um ricochete. Você vê que esse tipo de trajetória aqui, que passa por essa barreira e volta, são trajetórias que, se for para um fator de escala, se for para o volume do seu universo, o seu volume do seu universo chega para um momento que ele está no seu volume mínimo e depois ele começa a ter um volume máximo de novo. Que explicaria um universo que vem em contração, chega no momento de volume mínimo e passa ao universo em expansão. Certo? Basta vocês botarem aqui nesse exemplo simples, basta você botar o seu P0 igual a zero. Se o meu P0 for igual a zero, você vê que a única coisa que vai acontecer é isso aqui. Ó. O universo vem aqui. Né? Isso é uma boa maneira de exemplificar mais um pouco o que está acontecendo. Tá? Que é o seguinte. Então, pensa o seguinte. Ó. Eu tenho aqui tempo e aqui eu tenho espaço. Tá certo? Aqui eu tenho um pacote de onda gaussiano no meu eixo X, tá? Eu vou desenhar o pacote aqui. Então, o meu pacote, a gente sabe que ele fica um pouco mais largo aqui. Certo? Nesse outro tempo, o pacote vai ficando mais largo ainda. Tá certo? Essas trajetórias, o que elas estão fazendo? Elas estão... E você sabe que o pacote aqui também vai ficando mais largo, né? Ou seja, aqui ele vai ficando mais largo de novo. Tem que ser mais embaixo, né? Isso. Se eu fosse bom de desenho... Lembra que a variância, ela tem o mínimo dela quando t é igual a t0, e depois ela vai crescendo. A gente viu isso na aula passada, né? A variância vai diminuindo, ela é mínima no t0, depois ela aumenta para o futuro e aumenta para o passado. Tá certo? Mas o mi aqui, eu estou botando o meu mi de t igual a mi, que é justamente porque eu escolhi aqui o meu p0 igual a zero, só para simplificar a nossa ideia, o que está acontecendo. Mas veja bem, essas trajetórias bohmianas, elas não têm nada de surpreendente. Pensa o seguinte, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui, só um instante. A variância com t menor que t0? Sim. Você pode falar o seguinte, meu pacote de onda hoje é assim, mas se eu conseguisse fazer uma medida antes dele chegar nesse estado, essa seria a variância que eu iria medir. Tudo bem, é que você geralmente pensa assim, esse é o pacote de onda que eu preparei em T0. Se eu preparei ele em T0, como é que eu vou medir antes de eu preparar ele, né? Mas digamos que você não preparou ele em T0, você preparou ele em outro instante qualquer e por alguma razão sabe que em T0 ele tem aquela característica. Você mediu aquela fase, você mediu tudo bonitinho em T0. Aí você sabe, mas então se eu começar a medir em T, sei lá, T menor que T0, eu sei que eu vou ter que medir essa variância um pouco aumentada. Certo? Então deixa eu tentar aqui, mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Então eu tenho uma gaussiana. Tá certo? Eu fiz 1, 2, 3, 4. Se eu desço 1 aqui, né? Como a minha variância aumenta, então ela fica um pouco mais baixa.
Então, e um pouco mais larga. Então, ela fica assim. Certo? Um pouco mais larga só. E um pouco mais baixa. E aqui a mesma coisa. Certo? Deixa eu ver. Tá? Melhorou um pouco, né? Então, vocês estão vendo o seguinte. As minhas trajetórias estão fazendo assim, ó. Eu fiz errado. Droga. Tá certo? E estão fazendo isso aqui, ó. Tá certo? O que está acontecendo aqui? Em qualquer teoria estatística, você tem uma certa probabilidade, que é a chance de encontrar coisa num ponto do espaço. Tá certo? Se você soma todos os pontos do espaço e todas as probabilidades associadas a eles, aquilo dá 1. Tá certo? E esse número 1 é conservado. Significa que depois que o tempo passa, a chance de encontrar uma partícula uma certa posição do espaço continua sendo somada até 1. Tá certo? Então é como se você tivesse um líquido, tá certo? Incompressível, que se você aperta ele aqui, ele tem que vir para cá. Mas a quantidade de líquido não está mudando. Tá certo? Agora pensa que um líquido pode ser imaginado como moléculas, né? Na verdade é o contrário, o líquido é uma maneira efetiva de descrever posição de molécula, uma quantidade de moléculas, tá certo? E aí você poderia falar o seguinte, em vez de eu descrever esse meu líquido como essa função contínua, eu vou descrever um líquido com um monte de pontinhos, tá certo? Se a maior probabilidade está aqui, é como se eu tivesse mais moléculas aqui e menos moléculas aqui. Se eu achato meu líquido para ter menor probabilidade aqui e mais probabilidade espalhada, é como se eu tivesse mais moléculas espalhadas aqui. Isso é uma maneira intuitiva de dizer que uma distribuição de probabilidade sempre carrega informação sobre um fluxo de trajetórias, que seriam as trajetórias das moléculas. Quando a probabilidade aumenta, o que acontece com o fluxo? As partículas têm que ir para lá. Né? Se a probabilidade está aumentando aqui, essas moléculas têm que ir para lá. É a mesma coisa dizer que se eu tenho mais fluido aqui, é porque está indo mais molécula de fluido para lá. E se está ficando menos provável, está tendo menos fluido, é porque as moléculas estão indo embora de lá. Tá certo? Então vocês veem que a trajetória bohmiana não é nada mais do que essa informação. Se a variância está aumentando, aqui as moléculas têm que se separar. Então as trajetórias que essas moléculas imaginárias têm que seguir são trajetórias que vão espalhando. Tá certo? E a mesma coisa acontece para cá. Porque a variância também aumenta. Toda vez que a variância aumenta, essas partículas têm que se afastar da onde está aumentando a variância. Né? A partir do centro da qual a variância aumenta. Está compreensível? Então, desse ponto de vista, que eu já fiz essa pergunta para várias pessoas que estudam mecânica bohmiana, é o seguinte, toda teoria estatística, vai ter associada a ela uma teoria de partículas. Eu sempre posso pegar uma teoria estatística e encontrar o fluxo de curvas que acompanham o aumento e a diminuição de probabilidade no tempo. Eu sempre posso fazer isso. E a minha pergunta é, por que a mecânica bohmiana, então, é especial? Porque agora você está pegando uma coisa que é matematicamente verdade sempre, né? E falando que, nesse caso, não só matematicamente isso é verdade, por causa disso que eu acabei de explicar para vocês, mas tem realidade física. É esse segundo passo que eu não consigo me convencer totalmente. Ou seja, o fato dessas distribuições de trajetórias de moléculas traçarem a variação das densidades de probabilidade não é nada especial para mim. Não me diz que, por causa disso, essas trajetórias existem. Entendeu? E esse é o passo da mecânica bohmiana que eu ainda não, na minha cabeça, não é 100% claro. Eu não entendi muito bem sua indignação. Não, eu não estou indignado, não. Nem um pouco, por sinal. Eu só não consigo fazer essa ponte final, entendeu? O meu incômodo é o seguinte. Uma coisa que é verdade para um resultado matemático que é verdade para qualquer distribuição de probabilidade tira um pouco da força das trajetórias bohmianas, porque se isso é verdade em qualquer contexto, o que há de especial na mecânica quântica para a gente atribuir realidade física a esse fato matemático? Eu não consigo encontrar esse ponto, entendeu?
Bohmiana. Isso. A visão bohmiana é que essa trajetória aqui, ela é real. Tem realmente, na hora que você olha para o átomo de hidrogênio, você calcula a fase da função de onda, você descobre que a fase vai ser zero, você calcula o gradiente, você descobre que o elétron em torno do próton, no estado fundamental, está parado. Ele não está girando, ele está parado. A trajetória bohmiana do elétron em torno do próton é ficar parado. Mas a gente sabe que qualquer estado constante no tempo vai ter isso. Né? Qualquer alto estado de energia é constante no tempo. Qualquer alto estado constante no tempo tem fase zero. Se a fase é zero, significa o quê? Que não tem velocidade. Mas é claro que se a distribuição de probabilidade não está mexendo, o meu fluxo tem que ficar parado também. Se minha gaussiana aqui fosse sempre com a mesma... Eu já vou te deixar perguntar. Se minha gaussiana tivesse sempre a mesma variância, as trajetórias bohmianas vão ser retas aqui. Não tem nenhuma surpresa. Porque a trajetória aqui, ela está acompanhando a região onde, quando aumenta de probabilidade, as trajetórias têm que ir para lá. Quando diminui a probabilidade, as trajetórias têm que ir embora de lá. Tá certo? Isso aí não tem infinito, vai aumentando cada vez mais, ela vai ficar paralela, essas linhas? Nunca chega a ficar paralela, não. Né? Quando ela se afasta muito, a forma que ela se afasta passa a ser igual. Que é o que está dito aqui nesse limite. Né? Porque você vê que a maneira que é que se você olhar, pensa o seguinte, pensa numa gaussiana. A maneira em que os pontos estão se espaçando depende de quão distante você está no centro. Agora imagina que você está numa região tão distante do centro que você está exatamente no rabo da gaussiana. Então, daquele ponto em diante, todo mundo vai evoluir da mesma forma. Por isso que a velocidade passa a ser constante aqui. Tá certo? É só isso. Professor, mas voltando à ideia da mecânica bohmiana, como útil ela é para descrever os fenômenos? Aí uma questão de utilidade, em algumas situações, você quer fazer teoria de perturbação. Né? Então você sabe, por exemplo, o que está acontecendo com sua partícula numa situação, e você quer botar ali um campo elétrico externo, alguma coisa assim. Nesse tipo de situação, você fazer uma teoria de perturbação em torno da trajetória clássica ou em torno da trajetória bohmiana é diferente. E o que acontece é que a série em torno da trajetória bohmiana converge mais rápido. Então, do ponto de vista de praticidade, ela pode ser usada em alguns contextos de mecânica molecular para encontrar a dinâmica molecular de uma forma mais eficiente do ponto de vista matemático, tá? Agora, novamente, isso não atribui nenhuma realidade física, isso não melhora ou piora a questão da realidade física. Não, isso não tem, não existe. Tanto que é uma teoria, de certa forma, razoavelmente marginal. Marginal no sentido de que não existe nenhuma teoria amplamente estudada na literatura que seja baseada nisso, tá certo? Que meus colegas não assistam essa aula porque eles vão ficar chateados comigo, tá certo? Mas o meu ponto aqui, eu trago essa discussão porque eu acho que ela é muito importante para a gente entender um pouco a questão da dinâmica quântica, porque assim, o que eu quero que vocês entendam é a dinâmica quântica, tá certo? A questão da interpretação, a questão filosófica, cada um de vocês segue o caminho de vocês, certo? Mas aqui, essa dinâmica da função de onda que vai aumentando a variância, diminuindo a variância, tem associada a ela esse fluxo. Que é como se eu pensasse o seguinte, pensa que esse pedacinho da gaussiana era qual pedacinho dessa gaussiana aqui? Era esse aqui, que era esse aqui. Isso aqui, ó, é justamente qual pedacinho da gaussiana foi para onde, entendeu? Quando a gente estudou em física matemática, a questão dos fluxos, é a mesma coisa. Aqueles fluxos que seguem campos vetoriais é a mesma coisa, só que o campo vetorial aqui nosso é o gradiente da fase. Tá certo? Lembra que a gente viu isso, né? A gente tem um fluxo e o fluxo segue o gradiente de alguma coisa, por exemplo. E o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Tá certo? E um fluxo incompressível, ele vai gerar essas distribuições que são normalizáveis e que, portanto, podem ser interpretados como mecânica, podem ser interpretados como estatística, como uma probabilidade. Tá certo? Beleza. Mais alguma dúvida nisso aí, pessoal? Porque a gente pode seguir para finalizar o capítulo. Essa é a última discussão assim mais
profunda que eu queria fazer antes de a gente começar a pegar problemas mais práticos, tá bom? Mais alguma coisa que vocês querem perguntar sobre isso? Eu não entendi a parte que você está falando que não é uma realidade física, que eu me perdi na dúvida do Zé. Não, se você vai atribuir, por exemplo, vamos lá. Eu pego uma partícula, tá? Um giz aqui, e aí eu encontro coordenadas, tá certo? Ou seja, a posição no espaço e a velocidade que esse negócio está se movendo. Essas duas coisas têm realidade física? O que você está falando que é uma realidade física? Que a gente consegue medir? Existe um mapa entre alguma coisa que é real e esses números? Tem, né? É o que eu acabei de falar, certo? A questão é o seguinte, deixa eu pegar um... Esse exemplo é muito bom porque ele tem algumas nuances, né? A coordenada em si tem realidade física? Não, eu posso determinar o sistema de coordenadas. Mas a posição como um ente matemático abstrato tem. Na verdade, de certa forma, por isso que você faz toda aquela teoria de variedades. Porque na variedade, o P é a posição. A posição, sim, ela está associada a uma coisa que é fisicamente palatável, que é a posição de alguma coisa. A posição da variedade, tá certo? Ou seja, o P da variedade está associado a uma coisa real. Agora, a coordenada do P, não. Tá certo? A coordenada do P é um substrato que eu tirei daquilo lá para realizar conta, para realizar manipulações matemáticas. Mas aquele número, ele não tem realidade física. Tá certo? Ele é um amparo meu. A questão é o seguinte, esse número ele tem realidade física? Esses números aqui, essas curvas, elas têm realidade física? Elas estão associadas a alguma coisa que existe? Ou elas são simplesmente um substrato matemático que eu tirei das minhas distribuições de probabilidade? Porque como elas são normalizáveis, eu sempre posso encontrar esse fluxo que nunca se cruza. Essa questão não foi respondida até hoje, é isso? Ninguém sabe exatamente onde está a realidade física na mecânica quântica. Tá certo? Se você adotar algumas interpretações mais, digamos, práticas, elas dizem o seguinte, não interessa. Né? Você não pode fazer essa pergunta, você tem que ser instrumentalista. É um instrumento para prever coisas. Você tentar encontrar qual é a realidade por trás daquele formalismo matemático não é algo que você deveria fazer. Isso é uma posição filosófica, tá? Depende de como se aplica o nome, essa palavra, esse termo, ele depende se você aplica na física, ele tem um certo significado, na filosofia tem mais próximo do que você está falando, sim. Mas algumas pessoas acreditam que não, acreditam que se existe se você pode estabelecer um mapa entre uma entidade matemática e uma coisa que é real, então existe alguma coisa de real no mapa matemático. Certo? Algumas outras pessoas dizem que não, só serve para fazer conta, não pergunte nada. Entendeu? E outras pessoas não, falam não, talvez exista, talvez a matemática de fato ela está descrevendo uma coisa, não, que ela descreve uma coisa que é real, ela está, mas ela em si é real. Certo? Mas bem, isso aí sai completamente da minha alçada, tá, pessoal? Então, não é comigo. Mais alguma dúvida sobre isso? Você deu aquele exemplo das esferas lá, fotos vermelhas. Você não consegue definir, você não pode definir de acordo com a mecânica bohmiana, é isso? Você não pode definir que ela é vermelha antes da minha. Repete essa parte aqui. Então, Você está falando da bohmiana específica. se você supõe que ela já sabe, que ela já tem uma cor determinada antes de você olhar, você encontra certas desigualdades, que a gente vai ver no próximo curso. São as desigualdades de Bell, certo? E elas não são respeitadas. Isso é para a mecânica quântica em si. Isso para mecânica quântica. Tá. Isso é para bohmiana. Não, bohmiana é outro papo, porque elas não seriam locais, essas variáveis escondidas. Então não é que dentro da caixa tem aquela informação. A informação até existe,
só que você não tem acesso a ela e ela está espalhada no espaço inteiro. É mais complicado. Bom. Isso foi provado pelo ano passado, não foi? Não, os experimentos eu acho que são de 90 e alguma coisa. Ou começo dos anos 2000. É por aí, finalzinho do século passado e começo desse aqui. Mas, eu acho que teve prêmio Nobel, né, agora. Mas é isso. Certo? Bom. Agora, ninguém entende isso aqui, tá? Eu acho. Por que a variância aumenta? Tá certo? Por que esse negócio, por que uma partícula livre tem alguma coisa acontecendo? Porque basicamente você vê que isso aqui está acontecendo porque na hora que você calcula aquela função, aquela fase, tem tipo uma força que tem a ver com a derivada da distribuição de probabilidade. Isso a gente não sabe exatamente por que acontece. E parece que não é só isso, mas tipo, desde quando está acontecendo? Porque quando a gente começa, porque pensando assim do ponto de vista investigativo, se eu estou vendo se a partícula está se movendo, então, e eu tenho esse lambda, não, esse sigma associado, e aí ele está crescendo desde o momento que eu comecei a analisar a partícula? Sim, sempre. Tipo, não, ele tinha um valor específico que ele sempre quis ter quando eu... Não, você pode ter qualquer valor inicial. Só que no momento que você determinar esses valores iniciais da sua função de onda, todas essas consequências vão estar predeterminadas. Bom, pessoal, quando a gente tem mais grau de liberdade, o que acontece é que a gente vai ter o quê? Digamos que a gente tem agora duas coordenadas ou mais para uma mesma partícula, certo? A gente sabe que esse comutador aqui, ele vai estar associado a I, H cortado. Pode falar. Se eu posso, você falou que eu posso criar um pacote de onda e medir depois de um tempo. Isso. E aí, se eu quiser saber sobre o passado, Digamos, você cria ele em TI, você sabe que em T0 ele tem aquela cara lá que a gente botou em T0, e você pode medir ele em T1. Tá certo? Se você de fato está fazendo esse processo aqui, você pode medir ele em TI mais ΔT menor que T0. Agora, se você prepara ele em T0, é claro que não tem como você medir ele antes de T0. tá, é porque, tipo, eu pensei, e se eu fizer uma medida onde a variância tá maior, só que daí não é o T0, e aí no T0... A variância vai diminuir. Lembra, eu falei bastante para vocês na aula passada isso. A maneira que a variância varia depende da condição inicial da fase, que depende de x quadrado, ou de p quadrado. Em T0 é sempre o momento que o pacote foi criado. Nesse exemplo, sim. Tá? Lembra, eu falei isso na aula passada para vocês, a variância ela pode diminuir. Nesse exemplo, ela está sempre aumentando. Tá certo? Quando você anda para o passado ou para o futuro, mas ela pode diminuir para o futuro. Basta você começar com uma fase que dependa quadraticamente do x fase ou do p. Tá certo? Porque lembra, pessoal, isso tudo veio porque a gente começou com uma coisa assim, ó, x menos mi ao quadrado sobre sigma quadrado, né? Tem menos um meio aqui. Não, deixa eu botar menos meio aqui. Menos aqui. E a gente fez uma coisa assim, ó, I P0x. Aí, quando a gente faz a transformação para momento, a gente descobre que o pacote de onda no espaço dos momentos, ele vai estar centralizado em T0. Tá certo? Então, nada demais. E o que a gente descobriu é que a questão da fase, né, que você tem assim, da variância, que é esse cara aqui, né? Isso aqui se mantém sempre. Só que não é isso que importa para a gente. A variância não vai estar associada a sigma, mas a parte real de 1 sobre sigma quadrado. Tá certo? Por isso que, por mais que essa relação se mantenha, não garante que a variância esteja saturada. Tá certo? Mas também não garante a questão da diminuição ou do aumento. Se eu começo com uma coisa aqui, ó, mais i, botar aqui uma outra coisa qualquer, alfa x quadrado,
sobre uma, né, botar esse alfa aqui como unidade de 1 sobre distância quadrada. Esse cara aqui, ó, na hora que eu tirar a distribuição de probabilidade, isso aqui é uma fase, tem um i aqui, ele vai embora. Então eu não mudo o meu pacote de onda, ele continua sendo gaussiano no espaço das posições. Quando eu for para o momento, o que vai acontecer? Você vai ver que o meu sigma agora, o meu sigma da transformação vai ser 1 sobre isso aqui, mais esse alfa aqui. O meu sigma aqui, ele vai ter uma parte imaginária. Tá certo? Ele vai ser um número complexo. Então esse cara também vai ser um número complexo. E eu posso usar isso para ter uma variância menor ou maior. Tá? É isso que eu estava falando para vocês bastante na aula passada. A relação do efeito desse tipo de fase e desse tipo de fase. Tem efeitos diferentes. Só para lembrar que quando você fez a descrição da fase da posição, você descreveu a gaussiana, a gente resolveu e construiu. Quando você fez para o momento, você adicionou a fase. Menos IP quadrado e tal, essa? Não é que eu adicionei. Essa fase aparece quando a gente resolve a equação de Schrödinger e encontra que a solução para cada elemento projetado em P é exponencial de menos IP quadrado sobre 2mh cortado. A gente encontrou isso. É a solução da equação de Schrödinger para a partícula livre projetada na base dos momentos. Então não é que eu coloquei, ela apareceu por causa da evolução no tempo. Então, no que ele está perguntando é onde que pode aparecer essas coisas com x quadrado aqui? Eu estou falando para ele. No caso do momento, aparece p quadrado justamente porque é a hamiltoniana, p quadrado sobre 2m. Por isso que esse tipo de fase especial aparece e faz aquela brincadeira da fase. Porque esse p quadrado vai vir multiplicado por ΔT e isso vai fazer com que a nossa fase, a nossa variância agora dependa de ΔT. Eu achei que como você já sabia o que queria, você adiciona essa. Não, é a solução da equação de Schrödinger. Professor, você descobre que essas fases, tipo assim, a fase com x, ela afeta a média. Isso, Só que você descobriu isso na conta mesmo? na conta. Só porque ela multiplicando alguma coisa... É porque quando a gente fez a transformada de Fourier do pacote gaussiano, esse P apareceu assim, né? Ele ficou aqui. P menos P0 ao quadrado sobre 2 sigma P ao quadrado. Quando a gente vai para o pacote, quando a gente sai do espaço, né? Esquece esse cara aqui por um instante. Se a gente sai da função de onda no espaço real para o espaço dos momentos, esse cara vai aparecer assim. É uma característica do pacote gaussiano. Certo? E se você bota um termo desse cara, um termo desse tipo aqui, você vê que o meu sigma vai ganhar um pedaço imaginário. E aí quando eu for vir para cá, esse cara também vai depender de alfa. A parte real desse cara aqui vai depender de alfa. De 1 sobre isso aqui vai depender de alfa. Então eu não vou mais saturar a desigualdade, a incerteza de Heisenberg. Tá certo? Mas tem alguma coisa muito especial na distribuição gaussiana, tá, pessoal? Muito, porque ela aparece em todo lugar o tempo todo, certo? A distribuição que a gente encontra de galáxias no céu segue uma distribuição gaussiana multivariada que a gente associa diretamente à distribuição de flutuações do vácuo quântico lá na fase inicial da inflação, na cosmologia. E a gente sabe que o vácuo quântico tem essa distribuição gaussiana justamente porque é a solução da partícula livre. Tá certo? Então, assim, só que assim, por que essas coisas, por que essa base de funções de Schwarz te dá em termos de gaussiana? A gente não sabe exatamente, mas O teorema do limite central também garante que a combinação de variáveis aleatórias não gaussianas é gaussiana. Então tem alguma coisa muito especial na gaussiana, tá? Certo, ninguém sabe por quê. É isso mesmo, como você falou, a distribuição de galáxias, é isso? Isso, a distribuição de galáxias no céu. Partícula livre, Não. A distribuição de galáxias no céu segue uma distribuição gaussiana. E essa distribuição gaussiana ela está associada à distribuição de flutuações iniciais. Ou seja, tem uma cosmologia homogeneisotrópica com pequenas perturbações.
Essas perturbações são gaussianas devido ao fato de que elas vêm de uma teoria quântica de campos, no vácuo. Tá certo? E aí isso te leva a uma distribuição de galáxias também gaussiana no céu. E a gente olha para o céu e vê uma distribuição de galáxias gaussiana. Qualquer ponto que eu olho. É porque é uma função de 2 pontos, então sim, a correlação é sempre gaussiana. E a CMB também. Inclusive a Vitória está tentando medir a gaussianidade da radiação cósmica difusa há um bom tempo. Não deu certo, mas é problema sistemático do mapa, não é da teoria não. Tá certo? Então acho que não vai dar tempo de começar o próximo assunto. Deixa eu ver. Ou vai. Dá sim. Mais alguma coisa, pessoal? Resolvam esse problema, tá? Façam essas contas. Elas são muito importantes para desenvolver a intuição. Bom, como eu estava dizendo, se agora eu estou trabalhando com um problema de mais dimensões, o que vai acontecer? Eu tenho mais operadores, certo? Só que eu posso ainda usar a minha quantização, método de quantização de Dirac, que é basicamente esse cara aqui, né? O que vai acontecer? O que é um parente de Poisson de x e y? Alguém lembra? Zero. Então, se aqui for x e aqui for y, né? Se digamos x1 for x e x2 for y, e x3 for z, por exemplo, então você sabe que esses caras comutam. Se esses caras comutam, a gente pode sempre lembrar do nosso processo de filtragem, que a gente discutiu bastante, e descobrir que existe uma base que é simultaneamente autovetor de x, autovetor de y e autovetor de z, que é essa base aqui. X, y, z. Tá certo? Se isso aqui é uma base e não existe mais ninguém que comuta, né, simultaneamente com x, y, z, é uma base que vai ser completa. Tá? E eu posso agora fazer tudo que eu fazia antes para x, eu posso fazer para x, y, z. Né? Então, como é que é? Você definiu que x e y? Tudo bem. Vamos fazer para manter a anotação, né? Então, esse cara aqui é o alto valor do x1, né? Esse cara aqui vai ser assim, ó, x1, x1, x2, x3, x1, x1, x2, x3. Tá certo? Lembra, processo de filtragem, operadores que comutam, garantem que eu encontro uma base que é simultaneamente autovetor de x1 chapéu, x2 chapéu, x3 chapéu. Então, se eu botar um i aqui, esse cara vai ser xi aqui. Onde i pode ser 1, 2 e 3. Não, eu falo, não pode ser qualquer x, qualquer y, que vai dar zero. Sim. Se forem posições de uma mesma partícula ou de partículas diferentes, esse cara vai sempre ser zero. Certo? Então, aqui tudo se mantém, tá? Essa é uma construção, ela é mais simples, porque eu estou definindo o meu espaço de Hilbert direto a partir dos 3 operadores, tá certo? Uma construção que a gente vai ver no próximo curso, em Mecânica Quântica 2, é justamente a construção em que eu faço primeiro a construção só desse cara, só desse, e defino esse objeto como um produto tensorial das outras construções, tá? Essa técnica ela vai estar muito mais proximamente ligada ao método de separação de variáveis, tá? E também vai nos servir para construir várias coisas bem mais complicadas que a gente vai precisar no próximo curso, tá certo? Mas, por enquanto, a gente pode simplesmente construir a base diretamente como uma base que simultaneamente diagonaliza x1, x2 e x3, tá certo? E aí tudo se mantém, tá? A gente também pode agora ter x1, x2, x3, psi, né? E a gente vai chamar isso aqui como a nossa função de onda. Só que a nossa função de onda passa a ser a função de x1, x2 e x3. Né? No caso, quando você é uma posição espacial, a gente abrevia x1, x2, x3 com x seta. Tá? E nossa função de onda passa a ser uma função agora de 3 coordenadas. Tá? Além disso, algumas outras coisas não muito surpreendentes vão acontecer. Aqui vocês têm que lembrar de toda aquela brincadeira que nós fizemos para determinar o produto interno de x1 com x2, que a gente fez discretizando o espaço, mandou discretização para infinito, viu que não dava para ser um negócio normalizável, teve que fazer uma delta de Dirac e tudo mais, tá certo? Mas você pode ver que x com x', vou botar assim, vai ser delta de
de x1 menos x1', delta x2, x2', e delta x3, x3'. Tá certo? É mais fácil ver isso na construção de produto tensorial do que assim, mas aqui dá para ver de qualquer forma, certo? Além disso, a gente sabe que o nosso operador xi é autoadjunto, então, basicamente, isso aqui vai dar xi psi de x, tá certo? E, em relação aos momentos, a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha antes. Aqui vai ser o PI, chapéu. Os PIs todos comutam entre si. Então, eu consigo escrever aquela base de x seta, mas também a base de p seta, tá certo? E, nesse caso, a ação do operador é fácil ver que vai ser menos i h cortado del xi psi de x. No caso, o x seta ali é a base onde tocar um plano. É um vetor que condensa os três rótulos dos três operadores. É só isso. É só para não ter que ficar escrevendo x1, x2, x3, eu defini uma notação que engloba esses três rótulos num símbolo só, que é o x seta. No caso do operador, vai atuar primeiro na função psi, depois da função, depois o que condensa a base atua na função? Seria isso? Não entendi a sua pergunta. Como que acontece a composição matemática ali do operador, do vetor, operador e a função? Aqui? Isso. Então, como sempre, esse cara aqui atua no BRA, porque esse cara é autoadjunto. Como ele é autoadjunto, ele pode atuar aqui, e a gente já sabe que, né, se eu transformar isso tudo num BRA, o que vai acontecer? É autoadjunto, logo esse cara aqui é real, então esse cara vira um BRA, esse cara vira um BRA e esse cara continua igual. Então eu sei que esse cara atuando à esquerda também dá xi, que é o que eu estou obtendo aqui. Né? Então eu atuo esse cara nesse cara aqui, e o que sobra vai ser x com esse cara aqui, que vai dar isso aqui. E a mesma lógica é aqui, tá, pessoal? Atua esse cara aqui, a gente sabe que vai dar aquela termo da derivada, ou se você quiser fazer em termos como a gente fez na prova, em termos do operador de translação, né? Dá para ver direitinho que é isso aqui. Só que em vez de fazer uma expansão em Taylor em uma variável, é uma expansão em Taylor em três variáveis. Certo? Então não tem muita surpresa nisso aqui. Né? Claro que agora só tem uma newtoniana clássica da forma P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado mais P3 ao quadrado sobre 2m, mais, por exemplo, x módulo aqui quadrado usando uma métrica euclidiana. Quando eu quantizo esse cara aqui, isso aqui vai ser a mesma coisa, tá? Tá certo? Nesse caso aqui, é fácil ver que isso aqui vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano. Tá certo? Se você pensar nesse cara aqui atuando agora numa função de onda. E aí, atuando numa função de onda, aqui vai ficar módulo de x quadrado. Tá certo? Então, você vê que agora resolver o nosso problema de alto vetor e alto valor, ou seja, resolver esse problema aqui, isso aqui eu vou chamar, como eu estou fazendo antes, de psi e de x. Tá certo? É a minha função de onda associada à energia E. E aqui o lado esquerdo vai ficar daquele jeito lá. Então vai ter assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano de psi mais módulo de x quadrado psi
igual a epsi. Ah, não botei um. Então vocês veem que agora o nosso problema de alto vetor e alto valor, que antes se reduzia a um problema de equação diferencial ordinária, agora ele se reduz a um problema de equações diferenciais parciais, que é aqui o caso, tá certo? Para a gente resolver esse problema aqui, como a gente está indo direto por uma base tridimensional, é usar o método de separação de variáveis, que implicitamente está fazendo toda aquela brincadeira de produto tensorial, de bases unidimensionais, Sturm e Liouville em cada dimensão e tudo mais, a gente está fazendo aqui, tá certo? Mas agora esse é o problema que a gente vai tratar no caso tridimensional, que seria o capítulo posterior, certo? Deixa eu ver, temos mais uns 5 minutinhos ou acabou? Acabou. Sim, o átomo de hidrogênio vai ser isso aqui, só que em vez de o seu potencial ser isso aqui, o seu potencial é 1 sobre R. E é só resolver essa equação diferencial para o potencial 1 sobre R, que você vai encontrar, uma vez que você botar todas as condições de contorno, as soluções do átomo de hidrogênio. Aí você faz em coordenadas esféricas, né? Porque o potencial fica escrito mais facilmente em termos de coordenadas esféricas, mas é só isso. Professor, você só apresentou